Você assiste ao programa Momento Missionário, que vai ao ar todas as quintas-feiras, das 12 às 13 horas, pela rádio ADFM 88.7, coordenado pelo evangelista Márcio Melo, produzido pelo jornalista Geisel de Paula, e temos como operadora de mesa a jovem Samara. Nós vamos logo mais apresentar o nosso convidado especial desta tarde, é o evangelista Ulisses Estrela de Albuquerque Abreu. Ele vai discorrer sobre o tema História da Evangelização da Assembleia de Deus na Paraíba. Portanto, um prazer muito grande termos nesta tarde um paraibano que ele vai nos falar a respeito da Assembleia de Deus naquele estado, lindo estado do Nordeste. Sou o pastor Antônio Mardoni, o vice-diretor do Ceifeiros em Chamas, órgão de conscientização missionária da Confradesp, Convenção Fraternal das Assembleias de Deus no estado de São Paulo. Vamos fazer a nossa oração de abertura pedindo a Deus a sua bênção para nós que estamos aqui no estúdio e para você que nos acompanha. Senhor, nós estamos aqui, pedimos a tua bênção para nós que estamos aqui presentes e para o teu filho que nos acompanha nesta tarde. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Este programa é um oferecimento da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, presidida pelo pastor José Wellington Bezerra da Costa, que tem como vice-presidente o pastor José Wellington Costa Júnior. Nós vamos fazer então o nosso devocional, vamos meditar no livro do profeta Isaías, capítulo 49, versículos 1 ao 4, para uma breve meditação. Ouvi-me, ilhas, e escutai, vós, povos de longe. O Senhor me chamou desde o ventre, desde as entranhas de minha mãe, fez menção do meu nome, e fez a minha boca como uma espada aguda, e, como a sombra da sua mão, me cobriu, e me pôs como uma flecha limpa, e me escondeu na sua aljava. E me disse, tu és o meu servo, e Israel, aquele por quem hei de ser glorificado. Mas eu disse, debalde tenho trabalhado, inútil e vãmente gastei as minhas forças. Todavia, o meu direito está perante o Senhor, e o meu galardão perante o meu Deus. Meus amados, mais uma vez citamos aqui o profeta Isaías, o grande profeta messiânico, no seu capítulo 49, em que ele apresenta mais uma vez Jesus como servo. Nós sabemos, portanto, que através dos 4 evangelhos, no primeiro Jesus é apresentado como o rei dos judeus, no segundo como servo, no terceiro como homem perfeito e no quarto como o verbo que se fez carne. Jesus, portanto, ele se considerou servo quando disse, eu não vim para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate de muitos. Então nós vemos aqui o profeta falando de uma ordem que Deus estava estabelecendo. Ouvi ilhas e escutai povos de longe. Então esta é a proposta do Evangelho. Nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador. Durante 3 anos ele exerceu o seu ministério. Ele foi, portanto, rejeitado. Aqui diz o versículo 4, que ele foi rejeitado pelo seu próprio povo, conforme diz o evangelista João no capítulo 1, versículo 11. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E são exatamente nós, estes filhos, que agora aceitamos a Jesus como nosso Salvador e vamos viver com Ele eternamente. Então a proposta aqui do profeta Isaías na instrumentalidade do Espírito Santo, que as ilhas ouvissem a pregação do Evangelho. Então exatamente o objetivo do nosso programa, fazer essa conscientização e que devemos pregar o Evangelho porque é uma ordem expressa de Jesus. É o ide de Jesus levado a sério. Conforme ele diz, portanto, ide todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então Jesus está voltando, vai nos levar, mas enquanto ele não vir, nós temos esse compromisso
e dizer que Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza com o Espírito Santo e logo mais vem para nos levar e com ele vivemos eternamente. Nós vamos assistir agora ao quadro Missão em Foco, apresentado pelo nosso jornalista Dário Nascimento. Missão em Foco. Tema prioritário na agenda global contemporânea, a migração também carrega componentes religiosos. Segundo o Pew Research Center, mais de 280 milhões de pessoas, cerca de 3,6% da população mundial, vivem fora do seu país de nascimento e, portanto, são classificadas como migrantes internacionais. De acordo com o Instituto Pew, quase metade dos migrantes internacionais são cristãos, cerca de 47%. Os muçulmanos representam 29% desse grupo, seguidos de hindus, budistas e judeus. O estudo faz parte do projeto que busca compreender a mudança religiosa no mundo e seu impacto social. O relatório da pesquisa revela que migrantes religiosos costumam ter forte impacto nas nações de destino, contribuindo para mudanças graduais na composição religiosa do novo país. O caso mais evidente é o recente fluxo de praticantes do Islã ao Ocidente. Na Europa, em países como França, Holanda e Inglaterra, existem bairros muçulmanos, e alguns deles até hostis à presença de cidadãos locais. Dário Nascimento para a Rádio ADFM 88.7. Dando sequência ao nosso programa, nós temos o grande prazer de apresentar o evangelista Ulisses Estrela de Albuquerque Abreu. Ele é professor, possui licenciatura plena e mestrado em História pela Universidade Federal de Campina Grande, Paraíba. Pertence à Comadep, Convenção de Ministros das Assembleias de Deus, na Paraíba, presidida pelo pastor José Carlos de Lima, muito conhecido por todos nós nas Assembleias de Deus no Brasil, e é autor de 7 obras já publicadas, casado com a irmã Elda Silvânia de Andrade Estrela, e tem juntos 3 filhos, Francisco Willer, Clara Sofia e João Wesley. Evangelista Ulisses, bem-vindo, meu amado, que prazer tê-lo conosco nesta tarde, que satisfação. A paz do Senhor, pastor Mardônio, a paz do Senhor, Geisel, né, a Samara, o Everton, todos os nossos queridos ouvintes, amigos, que o Senhor abençoe a vida de cada um nesta tarde tão especial. Estamos aqui para contribuir com o programa Ceifeiros em Chamas, no momento missionário. É uma honra, um prazer para mim, e eu trago as saudações da Paraíba, da Igreja na Paraíba, dos Santos na Paraíba, e também do meu pastor, presidente, pastor José Carlos de Lima, tão conhecido, tanto aqui em São Paulo como em todo o Brasil. Então que Deus abençoe grandemente o seu povo. Muito bem. Meu amado, nós vamos iniciar, portanto, o nosso bate-papo, perguntando-lhe, portanto, como se deu sua conversão, por gentileza? Pastor Mardônio, a minha conversão, ela foi um processo, né? Eu morava por trás da Igreja Assembleia de Deus, uma cidade pequena do interior, no sertão do estado da Paraíba. Naquele tempo, as igrejas possuíam as difusoras no alto da igreja, eu acredito que o pastor deve se lembrar, né? E eu ouvia os hinos, ouvia algumas programações da igreja, e aquilo me despertou interesse, já que eu morava no quarteirão, na rua por trás da igreja. E eu comecei a visitar a igreja, ninguém me chamou, eu fui só, né? E minha mãe, muito católica, ela não queria que eu participasse da igreja. Eu lembro, eu tinha 9, 10 anos de idade, e ela fazia de tudo para impedir que eu continuasse indo aos cultos. Inclusive, haviam cultos de portas fechadas, né? No interior, ainda existem igrejas que realizam esse tipo de culto de oração e doutrina, são com as portas fechadas, e poderia a porta estar fechada, mas ela entrava, me pegava pelo braço e me levava para casa, porque ela não queria de maneira nenhuma que eu me convertesse. Aí o tempo passou, né? Eu cresci, me casei, me mudei da casa da minha mãe, e aí chegou o momento, né, de decidir viver com Jesus e para Jesus. E isso foi até, de certo modo, uma revolução na cidade, uma cidade pequena, porque também eu me envolvi com o catolicismo e
trabalhava na Igreja Católica, eu tinha carteira assinada, eu era o sacristão da igreja, e eu sabia da chamada que existia dentro de mim, no meu coração, para servir a Jesus, e era na Assembleia de Deus. E até que chegou o momento, né, que Jesus me chamou de fato, e eu tive que sair do lugar onde eu estava e aceitá-lo e viver para Ele. Fazia planos, pastor, de me converter em outro lugar, em outra cidade, fazer um concurso e morar em outro lugar, porque eu pensava nesse rebuliço que ia acontecer na cidade, que de fato aconteceu, né? Mas de fato tudo isso, Jesus falou depois, era para que o nome dele fosse glorificado e que servisse de testemunho para as outras pessoas, que Jesus ele salva e ele alcança, não importa o lugar onde você estiver, né? Então Jesus é o nosso Deus e ele faz essas coisas que somente ele pode fazer. Então louva a Deus, porque ele me alcançou e já vão fazer 17 anos que eu sirvo a Jesus ali em São João do Rio do Peixe, lá no interior do estado da Paraíba, no sertão do estado. Igreja presidida pelo nosso querido pastor Zé Carlos de Lima e o meu pastor local, o pastor Abraão Guilherme da Silva, que está lá há 22 anos, pastoreando aquela igreja, né? E é isso, pastor Antônio. Maravilha. Dando sequência então no nosso bate-papo, o senhor é evangelista itinerante. Como esse ministério se desenvolveu em sua vida? Pastor, na verdade, eu cheguei na igreja e meu pensamento era ficar no meu cantinho, né? Inclusive, eu me sentava lá no último banco da igreja e como eu tinha saído de uma igreja onde eu me movimentava muito, trabalhava muito, fazia programas de rádio, me envolvia com tudo. Então eu disse, não, eu vou para a Assembleia de Deus e vou ficar no meu canto, vou ficar quieto lá. Mas aí não é aquilo que a gente quer, né? É o que Jesus quer. E o que Jesus quer é feito, né? Então, de repente, eu comecei a ter oportunidades. Inicialmente, eu somente louvava a Deus, até que um dia que o pastor me deu a oportunidade para pregar, né? E eu nunca havia pregado numa igreja evangélica. E era como se Jesus colocasse as palavras na minha boca e eu me sentia assim, parecia um milagre que estava acontecendo naquele momento, né? E de repente eu comecei a ter mais oportunidades e os pastores das cidades vizinhas, das congregações, das igrejas vizinhas começaram a me chamar, né? E começou aí, pastor, né? Esse ministério de itinerância começou em 2018 e até aqui o Senhor tem nos ajudado. Nós estamos levando a palavra de Deus aonde o Senhor nos leva, né? Aonde o Senhor nos convoca. Maravilha. Por que decidiu ser historiador? A história de nossa denominação sempre despertou sua curiosidade? Então, pastor, eu nasci e cresci em uma cidade histórica, né? Uma cidade que tem um centro histórico. Aquilo me chamava muita atenção, aquelas construções. E também trabalhei num ambiente que possuía arquivos históricos, né? E eu começava a ler e aquilo me despertou curiosidade, né? Aquela caligrafia, aqueles personagens, principalmente quando eu via nos livros registros que tratavam de escravos. E então aquilo já me fez ver, eu quero estudar isso, eu quero fazer história, né? E me enveredei por esse caminho da história. Inclusive, quando eu lembro, pastor, no primeiro dia de aula na universidade, né, o professor perguntou, quem está aqui porque quer história? E eu e outro colega fomos os únicos a levantar a mão. Eu digo, meu Deus do céu, e esse pessoal está aqui e não quer estar aqui? Como é que pode uma coisa dessa, né? Mas eu me sinto muito feliz e realizado por ter estudado História, fiz a licenciatura, fiz um mestrado em História e também vi como uma forma de contribuir para a produção historiográfica sobre a nossa igreja, né? A Assembleia de Deus, uma igreja tradicional, uma igreja centenária, e eu tenho aliado o conhecimento da pesquisa à produção, né? Assim, facilitando, né, o conhecimento das novas gerações sobre a história da nossa instituição. Maravilha! Em que contexto histórico os primeiros missionários pentecostais chegaram ao estado da Paraíba? Por gentileza. Então, pastor, nós temos o conhecimento sobre a história da nossa igreja, nós sabemos que naquele período, no início do século XX, né, estava no auge do ciclo da borracha, né, da extração da borracha, do látex, né, na Amazônia, no norte, e muitos nordestinos, né, e não somente do Nordeste, mas de todo o Brasil, foram para lá em busca de melhores condições de vida. Então foi nesse contexto que chega os missionários, né, Daniel Berg, Una Vingre, a Belém do Pará, né? Então eles chegam em 1911 e lá permanecem, eles têm contato, né, com a Igreja Batista, e lá nessa igreja há nordestinos,
né? Antigamente chamado nortistas, nós só tínhamos norte e o sul. Essas regiões foram criadas posteriormente. E entre esses havia um paraibano, né, chamado Manuel do Bu. Né? Ele foi o primeiro homem brasileiro a ser batizado com o Espírito Santo. Veja, um paraibano. E Manuel do Bu, quando ele vê esse ciclo do látex, da extração da borracha, né, em declínio, não somente ele, mas também outros nordestinos resolvem voltar para seus estados de origem. E eles vão cheios do Espírito Santo, né? Com a mensagem inflamada no coração. E eles resolvem ir para seus estados e eles não se calam. Lá eles começam a espalhar, né, a mensagem que eles receberam dos missionários. Então, não houve campanha evangelística, não houve grandes eventos, não houve nada disso. Era missão feita boca a boca, casa a casa, assim como os missionários Daniel e Guna, eles faziam. Então, o Manuel do Bu, ele começou, né, em 1914, veja só, logo no início, na primeira década da chegada da mensagem pentecostal ao Brasil, ele já iniciou a pregação dessa mensagem na Paraíba, em 1914. E em 18, o irmão Galdino, também vindo do norte, ele, no lugar chamado Sítio Vertente, né, ele dá início, de fato, ao trabalho com cultos. Né? Então, onde nasceu a Assembleia de Deus na Paraíba? Num lugar chamado Sítio Vertente. Hoje nós temos uma réplica do templo, né? Nós temos lá uma fazenda, essa réplica cuidada pela nossa igreja na Paraíba, né? Pelo pastor Zé Carlos de Lima. Então, é um referencial histórico sobre a chegada dos nossos primeiros crentes no estado da Paraíba. Então, é preciso também destacar que enquanto haviam irmãos lá perto do litoral, que a Lagoa Grande já vai se aproximando do litoral, haviam já outros irmãos que estavam chegando ao sertão. Né? Então haviam ondas migratórias do norte, porque os nordestinos estavam voltando e eles estavam trazendo a mensagem do evangelho, a mensagem pentecostal, e acontecia isso de forma paralela. Né? Não existia, é bom salientar isso, uma organização centralizada de como, né, abrir congregações, igrejas, nada disso. Era o próprio Espírito Santo impulsionando os crentes a pregarem, né? A abrirem trabalhos, a realizarem os cultos. Então, enquanto lá no litoral nós tínhamos o irmão Manuel do Bu, que também pregou, ministrou, né, em Campina Grande, que inclusive é sede de convenção, pastor Dari, né? Também o irmão Galdino vai estar pela região ali do Brejo Paraibano, ali em Alagoa Grande, aquela região, né, mais próxima ao litoral. O sertão foi diferente, vieram crentes do Ceará. Né? Nós sabemos que a irmã Maria de Nazaré, né, também foi uma das primeiras que estavam lá no movimento inicial, né? E foi uma também das primeiras mulheres batizadas com o Espírito Santo, né, juntamente com a irmã Celina. E ela leva a mensagem para onde? Para o Ceará. O Ceará, pastor, é um estado vizinho à Paraíba. Então a mensagem, ela sai do Ceará e ela adentra a Paraíba. Né? Ela adentra a Paraíba. E é bom destacar aqui, amados irmãos, ouvintes, né, a nossa igreja, a minha igreja onde eu congrego, São João do Rio do Peixe, é a segunda igreja Assembleia de Deus mais antiga do sertão. Cajazeiras, a Assembleia de Deus Cajazeiras é a mais antiga. E São João do Rio do Peixe é a segunda mais antiga. Nós já estamos caminhando para os 90 anos. Então, a igreja histórica, a segunda igreja Assembleia de Deus mais antiga do sertão paraibano. Cajazeiras abriu a igreja em São João do Rio do Peixe. E São João do Rio do Peixe abriu também várias outras igrejas, tanto no Ceará como também na Paraíba. Então, foi a mensagem, ela se espalha, ela se difunde, né? É um ardor missionário, Geisel, muito grande entre os nossos irmãos, os primitivos irmãos, os crentes que iam, pastor, em lombo de jumento, de cavalo, né? A pé, seguindo os trilhos da linha de ferro, né? Visitando as casas, levando o evangelho. E é bom destacar, não foi fácil, pastor, né? Não foi fácil. A chegada da mensagem pentecostal não foi fácil. Por quê? Porque havia uma resistência, né, da religião dominante. Né? Então, os nossos irmãos sofreram perseguições. Né? Comerciantes eram proibidos pelos líderes religiosos de venderem mantimentos
aos nossos irmãos, né? Muitos eram apedrejados, outros sofriam xingamentos por parte das crianças, né? Atiravam ovos, tomates. Então eles sofreram bastante, mas não desistiram, né? Não desistiram. Eles continuaram firmes. E aquilo que começou como uma sementinha, né? Cresceu, né? Cresceu, e hoje, né, nós temos uma grande igreja no sertão da Paraíba, e na Paraíba e no Brasil. Então é Deus quem faz todas essas coisas. Nós louvamos ao Senhor por isso, e Ele vai continuar fazendo. Oh, maravilha! Exatamente o senhor falou a respeito do movimento pentecostal, aqueles mensageiros cheios do Espírito Santo. E eu pergunto, o que mudou no processo de evangelização dos primórdios das Assembleias de Deus para os dias de hoje, na sua opinião? Então, pastor, nós podemos dividir, né, em 2 períodos. O período inicial, com a chegada dos missionários pastor Daniel Berg e pastor Gunnar Vingre, nós tínhamos uma evangelização bem direta, pessoal, né, pessoal, né? Faziam viagens de barco, viagens a cavalo, viagens de trem, né? E havia, como eu bem destaquei, uma resistência religiosa, havia uma escassez de templos, vamos dizer assim, nem templos existiam, eles começam os trabalhos nas casas dos irmãos, depois é que templo vai aparecer, vai começar a ser construído, poucos recursos financeiros, as pregações realizadas em praças, né? Nas ruas, nos mercados, cultos em residência, e nós tínhamos uma distribuição de literatura, né, e de Novos Testamentos, e tudo isso foi o momento inicial, né, da pregação do Evangelho. E nos dias atuais, a gente fazendo um contraponto, nós temos recursos tecnológicos que estão a nosso favor. É lógico que nós não podemos desprezar o tradicional, né? O folheto ainda está valendo, mas também nós precisamos utilizar-se de recursos tecnológicos para alcançar mais pessoas, uma vez que nós estamos vivendo numa era digital. Então nós temos as plataformas, né? As redes sociais, nós temos rádio, televisão, e tudo isso pode ser utilizado pelo Reino de Deus, para a expansão da mensagem do Reino de Deus. Então nós podemos se utilizar desses 2 caminhos, e aí eu faço esse contraponto, né, sobre aquilo que existia antes, aquilo que está acontecendo hoje, e unindo os 2, nós temos resultado. Muito bem, então não podemos abrir dos métodos anteriores, utilizados por eles no princípio. Inclusive o senhor fez menção aos folhetos. A gente valoriza, portanto, a utilização dos folhetos até hoje em todo o Brasil, através da Assembleia de Deus. E só fazendo aqui um adendo, o pastor Paulo Leivas Macalão, que é o fundador do Ministério de Madureira, que se expandiu, encontra-se praticamente em todo o Brasil. Ele se converteu através de um folheto. Ele era filho de um general do Exército, chamado General Macalão, lá no Rio de Janeiro. Eles eram gaúchos, mas o pai dele servia lá no Rio de Janeiro. E ele encontrou um folheto perto da escola militar do Exército. Ele leu aquele folheto, abandonou a escola militar, foi deserdado pelo pai, aceitou a Jesus e tornou-se o grande líder, o grande general do Exército de Jesus, que eu tive o privilégio de ter sido ordenado a pastor por ele. Pelas suas mãos. Ele me ordenou a pastor. Então, realmente, a metodologia antiga deve ser preservada. E nós temos que aderir, portanto, ao que temos hoje na atualidade de modernidade, para somar e ganhar mais e mais almas para Jesus. Maravilha. Agora, em sua opinião, o evangelismo através de folhetos, nós já falamos, portanto, a esse respeito, dando sequência, qual a diferença em se pregar o evangelho em grandes centros e entre os sertanejos, no caso lá no interior da Paraíba e no interior do Brasil? Qual a diferença? Então, pastor, nos grandes centros nós temos uma concentração bem maior, né, de pessoas, e uma diversidade cultural, religiosa, muito grande. É outro mundo, pastor, né? É outra realidade, né? Eu saí lá do Nordeste, do interior, do sertão, e estou aqui na capital, na maior cidade da América Latina, e eu posso observar essa diversidade de pessoas que carregam costumes, crenças, tradições, uma cultura totalmente diferente. Então, nós temos um ritmo de vida diferente aqui,
né? As pessoas aqui, elas estão sempre aceleradas, né? Exato. A cidade não para, né? Então a gente também encontra dificuldades em relação à indiferença de muitos, né? À religião, ao evangelho. Isso é uma barreira que nós dificilmente encontramos lá, no Nordeste, no Sertão. As pessoas são mais voltadas, né, a ouvir o evangelho, né? A abrir o coração à mensagem, né? Enquanto aqui nós percebemos uma certa barreira que precisa ser quebrada para que a mensagem adentre ao coração. Então nós temos nas cidades grandes um nível de secularização muito, mas muito alto mesmo, um ateísmo, né? Um relativismo, né? Um materialismo. Todos esses ismos, né, eles estão bem concentrados nas grandes cidades. Já no Nordeste, no interior, não. Nós ainda temos, né? Eu sei que está chegando lá, né? E está chegando com velocidade. Só que nós percebemos uma dificuldade bem maior nas grandes cidades, nos grandes centros urbanos. A missão rural, ela, né, tem uma população mais dispersa, né? Uma população que tem tradições, tem costumes familiares, uma relação de proximidade entre as pessoas, sabe? Há essa abertura maior, né? Até mesmo para quem chega, para quem é desconhecido, as pessoas abrem as portas para a gente, as pessoas oferecem café, oferecem água, nós conseguimos bater um papo. Aqui eu percebo uma indiferença de muita gente, né? Enquanto, pastor, se o senhor for ainda lá no sertão, o senhor vai ver, né, uma hospitalidade, uma abertura maior, e isso facilita muito, né, a pregação do evangelho. Para o senhor ter ideia, pessoas que não são evangélicas, que não são crentes, elas se dispõem a abrir as suas casas para realizar cultos, né? As suas calçadas, né, para realizar cultos. Então, nós temos essas diferenças. E nas duas realidades, a gente não pode abandonar o quê? O evangelismo pessoal, né? A conversa. Não é só entregar um folheto. Nós falamos sobre folheto, né? Porque só entregar o folheto, muitas vezes não vai surtir efeito. É preciso conversar, né? É preciso conquistar o ouvinte e depois a gente entrega o folheto, porque senão vai se perder o folheto, né? É mais fácil esse processo aí. E no sertão, no Nordeste, nós temos essa facilidade de entrar nas casas e evangelizar as famílias. É exatamente, o evangelista Willis, isso que a gente observa também, a carência, quer dizer, a sede pela salvação. As pessoas valorizam mais do que aqui para o lado do Sudeste, de que as pessoas são bens de vida e não dão tanto valor à mensagem do Evangelho, e lá são sedentas, então, pela pregação do Evangelho. O que é que você acha, portanto, dessa diferença entre os dois grupos? Pastor, e o que o senhor fala realmente tem procedência, né? Nós percebemos, principalmente igrejas aqui, onde as pessoas realmente têm condições de vida, são mais elitizadas e tudo mais, nós percebemos isso, né? Até mesmo o fervor espiritual é diferente, né? Onde nós encontramos pessoas mais carentes, ou então no nível de vida mais baixo, as pessoas são mais entregues, são mais dedicadas, né? A gente percebe um fervor maior, um envolvimento maior na obra de Deus, né? Por quê? Porque eu acredito nisso. Quanto mais apertado, mais próximos nós ficamos de Jesus, né? E quando as pessoas estão bem de vida, estão na abundância, muitos, né, colocam o reino em segundo, terceiro, ou lá no final, né, das suas prioridades. E lá a gente percebe, não, as pessoas buscam a Jesus porque precisam de Jesus, porque tem que estar perto de Jesus, no aperto é com Jesus. E enquanto nós temos muito, né, nós tendenciamos a nos afastar, né, ou a não colocar o reino de Deus como uma prioridade. Muito bem, o senhor já falou no princípio que no início o trabalho foi iniciado através da perseguição. Houve, portanto, ataques constantes contra os evangelistas, até a proibição de comprarem no próprio comércio local.
e também até de sepultar os seus próprios entes queridos. Os cemitérios eram públicos e não havia permissão para sepultamento dos entes queridos que faleciam. Na atualidade, a situação melhorou, hoje é uma aceitação maior, há uma liberdade para se pregar o evangelho lá no estado da Paraíba? Pastor, há uma liberdade, mas nós temos visto casos de intolerância, né? Essa semana passada, na cidade vizinha, nós presenciamos, inclusive foi bastante noticiado no estado, deputados até se posicionaram, políticos, contra uma atitude, né, da polícia militar, que foi, né, comunicada de um culto que o som estava alto e tudo mais, e foi lá e prendeu o pastor, algemou o pastor, levou ele na viatura, né, para a delegacia, e até hoje, isso foi semana passada, até hoje está repercutindo, né? Então, eu nunca tinha presenciado, né, ou tinha tomado conhecimento nesses tempos de evangélico de algo que tenha acontecido dessa forma, e aconteceu isso semana passada numa cidade vizinha, né? Então, até onde vai, né, a tolerância, né? Até onde vai? Então, isso é questionável, pastor. Nós temos visto muita gente se posicionando contra a atitude da polícia, e esse é um exemplo, né? Em outros casos, nós temos visto intolerâncias assim pontuais, né? De pessoas que não querem ouvir, não querem receber a mensagem, né? Mas algo assim bem disperso aqui e ali. Uhum. E a gente observa também que, até generalizando no Brasil, são 2 pesos e 2 medidas nas questões do cumprimento das leis. Então, aqui mesmo em São Paulo, a proibição de se fazer barulho depois das 10 horas. É a lei do psil, é a lei do silêncio. E se as igrejas passarem daquele limite estabelecido pela lei, eles vão lá fazer a medição e constatam que aumentaram o som e tal, e há a possibilidade de até da igreja ser fechada, aquele templo ser fechado por isso. Mas outros, os batedões aí, as pancadarias aí que tem, os shows que fazem durante a noite, vão até de madrugada, e não vai polícia, coisa alguma. Então lá também tem essa questão dos 2 pesos e 2 medidas? Pastor, então, quanto ao cumprimento das leis? Pastor, então, o senhor relatando, então eu posso confirmar que sim. Realmente, essa balança, ela é geral, né? Ela está tendo esses 2 pesos, essas 2 medidas, tanto aqui no caso, né, pastor, como também lá, né? Onde está a reclamação? Onde está a ligação para a polícia? Quando estão os tambores batendo, ou o som alto, o paredão, lá tem muito, pastor, paredão de som, né? Sons de festa, de balada, né? De vaquejada, de forró, enfim, é o que tem lá, né? Então nós vemos sim, de fato, né, esses 2 pesos e essas 2 medidas, e é isso que tem, a gente vê nos comentários, nas redes sociais das pessoas, né? Cadê que foi baixar o volume lá da balada ou do paredão de som, né? Mas foi aonde? Foi na igreja. E além de ter baixado o volume, ainda levou o pastor preso, algemado, né? Então, são 2 pesos, pastor, e 2 medidas que o nosso Brasil, infelizmente, está assim. Exatamente. Agora, no período, portanto, das suas idas e vindas a São Paulo, como itinerante, como observou a igreja aqui de São Paulo? Quais foram as suas impressões da nossa igreja aqui do estado de São Paulo? Pastor, a minha impressão é muito positiva em relação à organização, à estrutura, né? Eu estou como um integrante da comitiva da Rainha de Sabá, né? Impressionado, né? Com toda a organização. Eu estou falando não somente aqui da sede do Belém, mas também das congregações, a forma como tudo se procede, como tudo é bem organizado. Nós temos aqui, eu já andei em várias igrejas, visitei várias igrejas organizadas, estruturadas, com os departamentos atuantes, né? Então, há esse investimento na formação, né, dos líderes, e tudo isso é fruto de quê? De uma organização central. A gente tem que parabenizar o pastor José Wellington, né? E toda a diretoria, porque as ordens emanam de Jerusalém, né? Então nós temos visto isso nas igrejas que nós temos visitado, né? Também
a diversidade de membros nas igrejas, né? Eu sei que tem muito nordestino, pastor, né? Quando a gente dá um grito, quem é do Nordeste, a maioria, a metade da igreja levanta a mão e diz que é do Nordeste, e a gente é bem familiar. Parece até que a gente já se conhece há muito tempo, né? Mas isso é muito bom. Mas existe uma diversidade, né? De pessoas que formam a igreja. Mas também, pastor, tenho visto os desafios, né, da igreja, né, na grande metrópole. O ritmo das pessoas, como eu falei lá no início, né, o envolvimento das pessoas, ele tende a ser menor. E eu tenho percebido que também isso é algo geral. Nos cultos semanais, a participação é bem menor. Já nos cultos dominicais, a igreja está cheia. No culto de si, a igreja está cheia. Então, isso é o quê? Um problema geral, né? Porque as pessoas estão se tornando crentes dominicais, pastor, né? Então, nós estamos se assemelhando muito à religião que ainda é da maioria. E isso não pode ser assim. Nós temos que ter um compromisso com Deus, não somente nos domingos, né, mas em todo o tempo. Então, a igreja, ela tem o seu lado positivo, mas também tem esse lado negativo, que eu acredito que os pastores devem bater muito nessa tecla, né, e sofrer por isso, porque o pastor quer ver, né, a sua ovelha, né, no seu redil. Muito bem. Agora, outra pergunta. Além de São Paulo, a capital que você atende como itinerante, com certeza recebe muitos convites para vir pregar aqui no Ministério do Belém, na capital, na Grande São Paulo. Tem estado também pelo interior e poderia fazer a comparação entre o interior e a capital? Pastor... Ou ainda não esteve lá, não esteve no interior de São Paulo, que há também grandes igrejas, grandes ministérios pertencentes à nossa convenção, a Confradesp. Pastor, eu estive no interior, eu cheguei pela madrugada de Piracicaba, né? Eu estive numa festividade de jovens, no sábado e domingo, lá em Piracicaba. E assim, como era festividade, né, a gente não tem nem como fazer um comparativo, porque a igreja estava lotada e a festa é festa, né, pastor? Exato. Mas lá pelo Nordeste também nós visitamos interiores, porque assim, alguém pode olhar para você e dizer, só prega em igreja. Não, pastor, a gente prega em todo lugar, né? Inclusive, eu estava com minha esposa uns 20 dias atrás e eu digo, olha, Silvânia, você vai ver a diferença de um lugar para o outro, né? Então, na sexta-feira, nós estávamos num assentamento do INCRA, né? Num assentamento, no meio do mato, do nada. Numa igreja lá, de um amigo da gente, um pastor, e a gente atende, não importa o lugar. Já no sábado, nós já estávamos numa igreja maior, bem grande, com estrutura. Pastor, existem realidades distintas, bem pertinho, uma da outra, né? E nós percebemos isso principalmente no Nordeste, né? Enquanto tem um missionário, um pastor, um obreiro na zona rural, num povoado, numa vila, né, com grandes dificuldades, do lado nós vamos encontrar grandes igrejas estruturadas, né? E isso é uma realidade que eu acredito que também está por aqui, né? Por aqui. E nós percebemos, são desafios, né, para os obreiros, né? São desafios para os missionários, para os evangelistas, né? Mas Jesus, ele não disse que era para a gente escolher lugar, né? Jesus disse que era para a gente ir para todo lugar, não é assim? Exatamente. Muito bem, agora o senhor já respondeu, mas aí só fazendo um adendo. Na sua opinião, qual será o futuro da evangelização, tanto no Brasil como no mundo? Pastor, a mensagem não pode mudar. Exato. E qual é a mensagem que nós recebemos desde o início? Jesus salva, cura, batiza com o Espírito Santo e em breve voltará. Essa é a mensagem. A centralidade do Evangelho está nessa mensagem. Então a mensagem não pode ser alterada, né? O que nós podemos fazer com a mensagem é encontrar meios e se utilizar dos meios disponíveis para que essa mensagem alcance mais pessoas, né? Então nós vamos fazer o quê? Uma adaptação, né? E se utilizar, nós agora estamos aqui, se utilizando de quê? Dos canais de comunicação, do rádio, também das plataformas do YouTube. E eu creio que o que nós estamos falando aqui vai chegar em muitos lugares e muitas pessoas serão alcançadas, né, através desse programa. Mas nós não vamos ter somente o lado digital, nós vamos também continuar com o lado tradicional, como eu bem frisei lá no começo, né? Eu sei que tem muita gente que usa a Bíblia aqui, né, no celular, mas
a Bíblia de papel, ela vai continuar em nossas mãos. Então eu preciso, né, unir, né, o útil ao agradável, né? E o futuro da evangelização, né, não vai depender apenas dessas ferramentas, mas também da capacidade da igreja de permanecer, o principal, cheia do Espírito Santo, porque é só o Espírito Santo que faz com que a mensagem seja difundida, né? A Bíblia diz, Paulo diz, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então nós precisamos que a igreja continue, né, sendo instrumento de Deus nesse tempo para levar a mensagem do Evangelho, né? Os meios eles podem mudar, né, mas a necessidade do homem continua a mesma. E qual é a necessidade do homem, pastor Mardoni? Salvação, né, que só se encontra em Jesus. Maravilha. A nossa denominação, então, completou agora em junho 115 anos. Qual é a diferença, portanto, que há da Assembleia de Deus na atualidade para aquele movimento lá da Rua Azusa? E se nós estamos precisando de um novo avivamento, uma renovação do avivamento, o que é que você acha, na sua opinião? Pastor, eu percebo no início, pelas leituras que fez, né, um fervor, né, forte, né, um grande fervor lá no início, né, e esse fervor parece que ele foi decaindo, né? Exato. Mas eu creio, como Deus é o mesmo, como o Espírito é o mesmo, ele pode nos incendiar novamente, né, ele pode nos inflamar novamente. As pessoas podem ser usadas como eram usadas, porque Deus ele não mudou, né? Mas nós percebemos sim a diferença, né? Mas também nós percebemos avanços, pastor. Nós tínhamos uma igreja em formação. Ah, certo. Né? Exatamente. Hoje nós temos teólogos, assembleianos, pentecostais. Nós não tínhamos uma literatura produzida acerca do pentecostalismo. Né? E hoje nós temos a CPAD, por exemplo, né? É uma casa que publica essa literatura, né? E isso tem contribuído muito, porque há reformados, né, que falam mal, mas sem conhecer que existe uma teologia pentecostal, né? E que os pastores hoje são formados dentro dessa teologia, né? No início havia essa carência de formação, né? Havia assim algo que precisava colocar os pés no chão ainda de fato, né? E hoje nós temos essa solidez teológica, né? A Assembleia de Deus, ela está ainda produzindo e ainda vai produzir muito mais em relação a isso. Muito bem, eu fiz essa pergunta porque a gente observa a partir da Reforma Protestante, no século XVI, mais ou menos a cada 100 anos, houve uma renovação espiritual no seio da igreja. No século XVII, o pietismo. No século XVIII, o metodismo. No século XIX, o evangelismo, quando muitas instituições foram criadas e alcançaram até a Ásia, o Japão, a China, a Índia, nesse século. O século XX, o pentecostalismo. E agora estamos no século XXI. Eu acredito que esteja chegando aí um grande movimento, não sei qual o título será desse movimento, mas que irá preparar a igreja para o arrebatamento. O que é que você acha? A igreja precisa, então, passar por esse momento de preparação para o grande arrebatamento que se aproxima? Pastor, eu acredito que se cumprirá, de fato, está se cumprindo, pois nós estamos vivendo os últimos dias, a profecia de Joel, né? Exato. O Espírito derramado sobre toda a carne. Então, nós teremos sim esse avivamento para que Jesus volte, né? Para que aconteça o arrebatamento. Então, Deus, ele está preparando o seu povo para viver isso, né? Vai sacudir a figueira, vai estar sacudindo, está. E quem permanecer na figueira vai ser incendiado pelo fogo do Espírito e vai participar desse avivamento, né? Vossos jovens terão sonhos, visões, os velhos terão visões, né? E a profecia, ela está se cumprindo nesses últimos tempos. Nós vamos participar disso, pastor, em nome de Jesus. Maravilha. Agora, evangelista Ulisses, não adianta a igreja evangelizar se não souber cuidar depois dos novos convertidos. Como o senhor enxerga o ministério do discipulado
por vezes negligenciado em vários lugares no Brasil? Por gentileza. Pastor, o discipulado é um dos ministérios mais importantes da igreja, né? Eu estive sábado nessa festividade e eu fiquei preocupado porque eu vi que muitos jovens aceitaram a Jesus no final do culto, mas eu não vi ninguém anotando o nome, ninguém pegando contato, né? E principalmente isso numa cidade grande, onde as pessoas não se conhecem, né? Lá no sertão da Paraíba, lá no interior, pastor, todo mundo conhece todo mundo. Então não precisa nem pegar telefone, nem nome. No outro dia, né, o grupo de discipulado vai visitar, né, vai procurar, manda mensagem, consegue o telefone, manda mensagem. Então, esse ministério é muito importante porque ele garante a continuidade da obra iniciada na evangelização, né? Então não é só lançar a semente, mas regar a semente e esperar ela brotar, né? Criar raiz, pastor, né? E permanecer, né? E permanecer. Então, em muitos lugares, tem essa preocupação de alcançar as pessoas, mas não tem essa mesma dedicação de cuidar das pessoas. Então, a igreja precisa alcançar e cuidar das pessoas. Né? Porque vai chegar um momento, né, que o crente, um novo convertido, ele vai conseguir comer sozinho, né? Mas enquanto ele não consegue comer sozinho, vai ter que estar dando leite para ele, né? Que a Bíblia fala, leite racional. Então, não deve ser apenas, né, um curso de discipulado, mas um relacionamento. O pastor, o líder, tem que estar próximo, a liderança da igreja tem que procurar, né, se aproximar, trazer para perto, até que essa ovelha consiga caminhar com seus próprios pés, né, pastor? É isso, esse é o ministério do discipulado. Maravilha. Nós chegamos, portanto, ao caminho do encerramento do nosso programa, que pena, mas com a pergunta, que conselho o senhor daria para alguém que deseja cumprir o ID de Jesus e não sabe por onde começar, por gentileza? Pastor, o meu primeiro conselho é comece no lugar que você está, né? Porque tem alguém que já se converte já pensando em ir para outra nação, para outro país, para o outro lado do mundo. Mas primeiro a gente começa no lugar onde a gente está, né? O que Jesus falou antes de ascender aos céus, né? Primeiro começa em Jerusalém, depois na Judeia, depois em Samaria, depois até onde? Os confins da terra. Então, pastor, primeiro a gente começa no lugar onde a gente está. Então a gente começa na nossa casa, depois na nossa rua, na nossa igreja, no nosso local de trabalho, né? A mensagem, ela precisa, né, se expandir dessa forma. Deus vai nos utilizar desta forma. Então, outra coisa, outro conselho, preparo espiritual, né? Eu gosto do novo convertido, porque o novo convertido, ele tem um fervor, pastor. Ele quer conhecer, ele lê Bíblia, ele ora, né? E eu digo uma coisa para o senhor, o mais fácil de Jesus até batizar com o Espírito Santo é o novo convertido. Que quando passa-se muito tempo, parece que fica encruado o negócio, sabe? Como diz lá no sertão, no Nordeste. E dá um trabalho, sabe? Porque eu não sei o que acontece. Tem gente que o tempo aperfeiçoa, mas tem outros não, que o tempo desmantela, né? Então, o novo convertido, ele tem esse interesse e aproveita esse interesse. Aí quem está me ouvindo, me assistindo aí, que é novo convertido, para orar, para buscar, para ler a palavra, para se preparar, né? E outra coisa, outro conselho, lá o terceiro, não queira fazer as coisas sozinho, não, né? Se encosta em quem sabe e em quem tem de Deus, né? E ore para Deus lhe colocar do lado de pessoas, né, preparadas, pessoas experientes, pessoas que tenham sabedoria, né? Porque se você se encostar em quem não tem preparo, quem não tem experiência com Deus, aí vai estragar, vai ser um estrago, né? Graças a Deus, eu louvo a Jesus, porque quando eu me convertei, né, eu me encostei em pessoas de Deus, em homens de Deus, em mulheres de Deus, né? E através do exemplo, do testemunho, das experiências que eu consegui, né? Deus, ele tem trabalhado na minha vida e tem me usado dessa forma. Então, nós temos aí, vamos dizer, esses 3 conselhos, né? Começa onde você está, depois se prepara e depois procura estar perto de pessoas que vão te ajudar, que vão trazer edificação espiritual para a tua vida. Muito bem, nós vamos assistir agora ao quadro Jornada de Fé, apresentado pelo pastor Edson José dos Santos.
é possível vencer os seus pecados. Para tanto, eu quero ler um texto aqui em Colossenses capítulo 3, verso 1 e 2, que diz: porquanto, se já ressuscitasse com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus Pai. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque morrestes, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Portanto, esse texto aqui, ele é evidentemente seletivo, porque o texto diz, portanto, se já ressuscitaste com Cristo. O que significa ressuscitar com Cristo? É que a velha natureza não existe mais. Você morreu e agora você está vivendo uma nova vida. Por isso é que o texto diz, se é que, portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, aonde Cristo está assentado à destra de Deus Pai. Logo, se você já ressuscitou com Cristo, você só busca as coisas que são de cima. Gosta de escola dominical, gosta de chegar no culto um pouco antes para orar, porque você tem prazer em buscar as coisas de cima. Eu sempre digo que à medida que você aumenta a sua intimidade com Deus, você aumenta o seu desprendimento com tudo que existe aqui nesta terra. E, evidentemente, você está nesse contexto que eu acabei de ler aqui. E o texto é assim, se é que já ressuscitaste por Cristo. Buscai e depois pensai. São dois verbos, buscar e pensar. Buscai. Agora pensai. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. E aí diz assim, por quê? Porque morrestes e a vossa vida está oculta com Cristo em Deus. Sabe o que significa isso? Você está escondido. Aliás, no Salmo 91, o que está escrito lá? Aquele que, nem todos, mas aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Logo, nós temos aí um nome para o esconderijo. Qual é o nome do esconderijo? Segundo Colossenses capítulo 3, verso 2, é Jesus Cristo. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Por quê? Porque morreste e a vossa vida está escondida. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Então, quem é o esconderijo do Altíssimo? Jesus Cristo é o esconderijo do Altíssimo. Quando Jesus se manifesta em você e Ele está em você, ninguém consegue lhe achar, porque você está oculto, escondido com Cristo em Deus. Eu sou o pastor Edson José e esse é o quadro Jornada de Fé. Meu amado, então nós vamos assistir e ouvir o nosso amado evangelista fazer as suas considerações finais devido ao nosso horário que já praticamente encerrou. Meu amado, por gentileza. Então, pastor Antônio Mardoni, foi um prazer imenso estar com o senhor aqui, com o Geisel, com toda a equipe aqui da rádio ADFM. Que o senhor continue abençoando, né, esse departamento, o programa Ceifeiros em Chamas, né, eu espero que o senhor continue assim levando essa mensagem para muitas e muitas pessoas, né. Também gostaria de agradecer aqui a abertura que eu recebi, né, através da pessoa do pastor presidente, pastor José Wellington, né, muito amigo do meu pastor, José Carlos de Lima, a quem eu trago a paz do Senhor, o seu abraço fraternal. Então, que Deus continue abençoando grandemente os ouvintes, você que nos acompanhou nesse programa, que o Senhor continue abençoando sua vida. Pastor Mardoni, muito obrigado. Geisel, Samara, todos que fazem esse programa, a Luciana, que o Senhor cumule com ricas bênçãos do céu. Amém. Nós aqui agradecemos, portanto, a sua gentileza e presteza de atender ao nosso convite e não vai ficar só por esta vez, vamos chamá-los em outras ocasiões.
Senhor Deus, nós te agradecemos pela oportunidade que nos deste de realizarmos mais uma edição do programa Momento Missionário, que nós aqui presentes e os teus filhos que nos acompanham, sejamos todos edificados. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém.